Donald Trump aciona o Departamento de Justiça e fecha o cerco a George Soros. Quem traz as informações é o correspondente internacional Ivan Kleber. Bilionário pode estar ligado aos crimes de extorsão, incêndio criminoso, fraude eletrônica e apoio material ao terrorismo. A gente vai entender tudo então agora com o nosso queridíssimo Ivan Kleber, que já está aqui conosco no telão. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a toda a nossa audiência. Olha, isso mesmo, Geisiane. A esquerda ainda está com uma certa dificuldade de interpretar Donald Trump, presidente americano. Ele disse que abriria uma investigação sobre a fundação Open Society de George Soros e ele está cumprindo esta promessa aos seus eleitores e a promessa que ele fez também recentemente em uma emissora de televisão nos Estados Unidos. A informação é de que uma diretriz foi enviada a pelo menos 7 escritórios dos promotores que estão localizados na Califórnia, Nova York, Washington, D.C., Chicago, Detroit e Maryland, para estudar e investigar justamente as ações da Open Society relacionada a grupos que causam aí danos ao patrimônio público e também agitações. Acontece, Geisiane, que um outro think tank preparou um relatório e que descobriu que este senhor que a nossa direção gentilmente coloca na tela, aí, George Soros, através de sua fundação, investiu nada menos, nada mais do que 80 milhões de dólares em iniciativas, em grupos de esquerda. Então, o que o governo Trump quer justamente entender é qual a finalidade desse dinheiro e também as ações, não é? Só para dar um exemplo aqui, que foi relacionado neste relatório, Geisiane, a Open Society disponibilizou dinheiro para um grupo pró-Palestina dos direitos humanos chamado Al-Haq, que Israel alegou em 2022, portanto, antes do ataque do 7 de outubro, que era uma fachada para uma atividade terrorista. E é justamente aí que entra que começam agora as investigações para associar eventualmente ou inocentar, é para isso que serve uma investigação, não é mesmo? Para descobrir se George Soros, por exemplo, sabia que o dinheiro seria utilizado para isso. Afinal de contas, Israel classificou esse grupo como uma associação que promove o terrorismo. Será que o George Soros sabia disso ou era só mesmo questões relacionadas a atividades aí dos direitos humanos? O que se sabe é que este é o grande embate da política norte-americana, Geisiane, e já não é mais entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, é entre conservadores e esta ala do Partido Democrata que foi tomada pela Open Society do senhor George Soros. Só para dar uma ideia para a nossa audiência, que muitas vezes as pessoas, Geisiane, em casa podem se perguntar, mas até onde vai a influência de George Soros? Por que volta e meia estão falando desse bilionário? Não é? Qual é a capacidade dele influenciar a política americana? Geisiane, em 2008, o mundo imaginava que o presidente dos Estados Unidos seria Hillary Clinton, que ela venceria as primárias do Partido Democrata e depois venceria as eleições. Aquela eleição era uma barbada, fosse quem fosse o candidato democrata, venceria aquelas eleições, pois foi George Soros que bancou ninguém menos, ninguém mais do que Barack Obama, passando por cima de Hillary Clinton e colocando Barack Obama na Casa Branca. Eu estou dando esse exemplo justamente para dar uma noção para a nossa audiência, que eventualmente não conhece, não sabe muito bem quem é o George Soros, né? Desde todas essas suas atividades, ele teve capacidade, inclusive, de influenciar o debate dentro do Congresso, criar os PACs que hoje são utilizados para patrocinar candidaturas. Então, a administração Trump agora está empenhada, eu citei aqui o nome de 7 procuradores, né, em 7 localidades, para justamente entender 80 milhões de dólares, como foram utilizados, quais as instituições que receberam esse dinheiro, essa verba, e qual foi o impacto desses grupos no dia a dia das pessoas, na vida pública americana, eventualmente até em questões relacionadas ao terrorismo. Lembrando que essa semana, se não me engano foi na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump assinou uma ordem executiva classificando a Antifa como um grupo terrorista doméstico. O que os investigadores agora tentam descobrir é se George Soros patrocinou, por exemplo, a Antifa. A gente não pode dizer que patrocinou, para isso
teremos uma investigação. Sem falar dos desdobramentos, que isso pode ter fora dos Estados Unidos, porque o Grupo Soros não atua somente nos Estados Unidos. O maior exemplo disso foi a visita de Alexander Soros, filho de Jorge Soros, ao Brasil, coisa de 20 dias atrás. Ele esteve reunido ali com o Fernando Haddad, esteve em um evento no Itamaraty. Olha aí, a nossa direção... Hoje, eu penso, eles já colocam a imagem na tela, isso é telepatia. Antes mesmo de eu pensar aqui, eles já estão colocando a imagem na tela. Ali a gente está vendo o senador Rodolfo Rodrigues, está com cara de poucos amigos ali, mas ele esteve reunido. Enfim, então, o Alexander Soros já assumiu os negócios à frente da operação e ele esteve no Brasil. Então, Geisiane, dependendo como for essa investigação aí, pode ter certeza que os impactos não serão apenas nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos também, viu, Geisiane? Enquanto a esquerda surta, Trump fecha o cerco ao dono do cheque da globalização, o nosso queridíssimo George Soros. Parece que o financiador oficial de todas as causas progressistas e de metade dos protestos de rua finalmente encontrou um obstáculo à altura. A briga não é só política, é pelo controle do planeta.